também com os seus votos que apresentam hoje, também de forma particular, ao Senhor, dizendo que continuam a entregar a sua vida pela sua Igreja. Irmãos e irmãs, de pé e em festa, recebemos aquele que preside em nome do Senhor Jesus que é apresentado no templo, a luz de todas as nações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer a vontade do Pai, se fez um de nós, partilhando as nossas dores e as nossas esperanças, o amor do Pai que nos acompanha ao longo da vida e a força e a luz do Espírito Santo que nos renovam, estejam convosco. Bendito seja Deus, Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos com muita alegria há 40 dias a solenidade do Natal do Senhor. Hoje é o santo dia em que Jesus foi apresentado no templo por Maria e José. Exteriormente cumpria as prescrições da lei. Na realidade, vinha ao encontro do seu povo fiel. Estes dois santos, anciãos, Simeão e Ana, tinham vindo ao templo inspirados pelo Espírito Santo. Iluminados pelo Espírito, reconheceram o Senhor e anunciam-no a todos com entusiasmo. Também nós, aqui reunidos hoje, pelo Espírito Santo, caminhamos para a casa do Senhor ao encontro de Cristo. Aí o encontraremos e o reconheceremos na fração do pão, enquanto aguardamos a sua vinda gloriosa. Revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel. Nomen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel. Nunc dimitis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Nomen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel. Quia viderum toculim ei, salutare tuum. Nomen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel.
Oremos. Senhor nosso Deus, fonte e origem de toda a luz, que neste dia mostrastes ao Santo Simeão a luz que veio para se revelar às nações, humildemente vos suplicamos, santificai com a vossa bênção estas velas e ouvi a oração do vosso povo, que se reuniu para as levar solenemente em honra do vosso nome, de modo que, seguindo sempre os caminhos da verdade, chega um dia à luz que jamais se extingue. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caminhamos em paz ao encontro de Cristo.
como vosso nome, ó Deus, assim o vosso louvor chega aos confins da terra. O monte Sião no extremo norte é a cidade do grande Rei. Deus se mostrou em seus palácios, um baluarte seguro. Como vosso nome, ó Deus, assim o vosso louvor chega aos confins da Recordamos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Como vosso nome, ó Deus, assim o vosso louvor chega aos confins da Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós retirais
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, humildemente vos suplicamos que, assim como o vosso Filho unigênito foi neste dia apresentado no templo, revestido da natureza humana, assim também, de alma purificada, nos apresentemos diante de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Apagamos as velas que temos conosco e escutamos a palavra que vai ser proclamada. Leitura da profecia de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar um ano de graça do Senhor, o dia da retribuição da parte do nosso Deus, para consolar os tristes, para coroar os aflitos de Sião, para mudar a sua cinza em coroa, o seu semblante triste em perfume de festa e o seu abatimento em cânticos de alegria. Então serão chamados terebintos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. As velhas ruínas serão restauradas, levantarão os antigos escombros, restaurarão as cidades destruídas e os escombros de muitas gerações. Os estrangeiros ficarão a apacentar os vossos gados. Virá gente de fora cultivar os vossos campos e as vossas vinhas. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e nomeados ministros do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo filho primogênito varão será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. E veio ao templo, movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei, no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-o em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo. Porque os meus olhos viram a salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos. Luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel, e para ser sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada e tinha vivido casada 7 anos, após o tempo de donzela, e viúva até aos 84. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e tornava-se robusto, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Este dia que, na tradição da Igreja, desde há muito, entranhada também no sentir e nas tradições do nosso povo. E é por isso que hoje se chama amanhã da Candelária, das candeias, das velas acesas, que representam aquilo que o Evangelho de hoje nos diz pela boca de São Lucas. Jesus é trazido ao templo para cumprir a lei de Moisés. É a tradição do seu povo, é a tradição de sempre. E estes dois anciãos que estão no templo são a expressão do Israel fiel, que acolhe o Senhor, o bebé nascido de Maria e José, nascido de Maria pela ação do Espírito Santo e acolhido por José em nome do povo de Israel como seu filho, porque ele é de facto o filho da promessa feita a Abraão, da promessa consolidada em Moisés, na lei, da promessa anunciada pelos profetas. E é este Israel fiel que hoje acolhe. As velas acesas são aquilo que Jesus mostra como sinal da fidelidade, como sinal de uma luz que brilha, e é interessante que isto se passa no meio do inverno, e hoje para nós aqui no inverno até dramático, e é importante lermos isto como acolhimento da luz, que vem ao encontro sempre das nossas trevas, das nossas... Mais uma grande parte da nossa diocese não tem luz elétrica neste momento. É no meio destas trevas que vem a luz, como celebramos na noite do Natal. Um povo que vivia nas trevas viu a grande luz. E a primeira coisa que nós dizemos hoje é obrigado, Senhor, por esta luz, que vem também dar caminho no meio das trevas, das dificuldades, dos dramas que vivem as famílias, que vivem as comunidades cristãs, que vive tanta gente. E é isso que nós, antes de mais, celebramos. É um dia de ação de graças a Deus, não pela catástrofe, mas por aqueles que no meio da catástrofe trazem luz. E daqui a pouco já falarei disso. Mas aqui tem duas coisas interessantes. Estes anciãos estão no fim da vida e poderiam dizer, alguns meus confrades da congregação, ouvi dizer que celebravam-se o Nunc Dimittis, agora podes deixar o teu servo ir em paz, porque tinham sido missionários em todo o mundo, agora não tinham mais vocações e estavam desanimados, e o Nunc Dimittis era uma resignação a esse caminho que parecia ter chegado ao fim, um caminho glorioso, de gente que tinha sido missionária por todo o mundo e agora sente-se em fim de vida. E eu digo, isso é uma blasfémia. Eu disse a um, porque isso não é o grito de Simeão, não é o louvor de Ana, é a resignação de quem pensa que a vida está acabando, porque a sua vida está chegando ao fim, porque aquele modelo está chegando ao fim, e não é isso que diz o ancião Simeão. Agora sim, deixa-me ir em paz, porque cumpri aquilo e vi os tempos novos que estão a chegar. Cumpri a tua lei, cumpri o teu projeto e agora está a chegar um caminho novo. E em cada geração é importante que a Igreja, que a vida consagrada faça isto. Há caminhos novos a percorrer. E é isso, não é para dizer que os outros não prestavam, é porque para cada tempo Deus está presente. É isso que o Simeão, colhendo todas as profecias, diz a Maria que uma espada lhe trespassará o coração. E nós pomos isso em termos de sofrimento, mas não é.
A espada é a palavra de Deus, diz o Apocalipse, que, como diz São Paulo, que penetra até a medula dos ossos, distinguindo, iluminando, criando coisas novas. É essa espada da palavra de Deus que se revela agora, que ela introduziu no seu seio, que ela deu à luz e que agora é o ponto de decisão. Para muitos vai ser de queda, de escândalo, para muitos que não percebem o tempo, então vai dizer que remédio, estamos chegando ao fim dos nossos dias. E este ancião não é daqueles que anunciam o fim, é aquele que inicia, que diz que o mundo novo está a começar. E isto é a primeira razão. E diz, para que se revelem os segredos de muitos corações. Porque Maria, diz a Lucas, mais à frente, 3 vezes no Evangelho, que guardava todas estas coisas, esta palavra viva que era o menino que ela tinha trazido no seio e agora oferecia à humanidade, é isto que ela diz: saibam discernir os tempos como ela, e para se porem ao serviço do Senhor e dizer, eis a escrava do Senhor, faça-se a mim a tua palavra. Este é o nosso caminho e a primeira mensagem de hoje. A segunda mensagem, porque não quero ser longo, é a mensagem do profeta Isaías que lemos na primeira leitura. É um texto que escolhi para hoje precisamente porque resume tudo isto. Jesus vai se apropriar desta tradição toda. Vai se apropriar também dos sentimentos de sua mãe, que lhe deu vida, a vida de ser humano. E vai ser nesta terra essa manifestação daquilo que é a presença de Deus. Pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que foi anunciado pelo anjo para Maria, o Espírito descerá sobre ti, te cobrirá da sua sombra. É por isso que aquilo que vai nascer de ti não é a continuação simplesmente da humanidade de sempre, é a criação de humanidade nova. E é esse Espírito que Jesus assume seu, lendo e aplicando a si a profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, dizia o profeta Isaías. Enviou-me para anunciar a boas novas aos pobres, àqueles que sofrem, a curar os desesperados, a anunciar a libertação aos cativos e prisioneiros, a proclamar um ano da graça do Senhor. E vão ser, por isso, pela sua ação, as velhas ruínas serão restauradas, levantarão os antigos escombros, restaurarão as cidades destruídas, os telhados das nossas igrejas, os telhados das nossas famílias. Esta encarnação de Jesus, Maria, e tomamos a figura de Maria, depois do anúncio do anjo, ela devia ter ficado de joelhos em casa, a rezar e a preparar-se para esta gravidez única no mundo. Não, partiu à pressa. O Espírito, a encarnação do Verbo, pô-la em movimento, pô-la a correr. É tão importante esta vinda de Jesus ao templo, como a sua entrada na sinagoga para dizer que está a caminho de levar boas novas. E que agora com ele começa precisamente essa boa nova a ser anunciada. Essa boa nova que a nós também nos foi confiada, que nós acolhemos no nosso batismo, que nós acolhemos na nossa consagração, que nós fazemos vida porque partimos à procura daqueles que mais precisam. Nestes dias, na nossa Igreja Diocesana, esta não pode ser simplesmente uma palavra para a gente ficar sentadinhos a meditar. Muitos e muitas de nós têm de ficar sentados. Porque, como me disse alguém, olha, eu já não tenho capacidade de ir para cima do telhado, mas fico aqui a olhar, a rezar, para que aqueles que vão para cima do telhado o façam com segurança, o façam bem e sejam força e luz. Porque alguns de nós e algumas já não temos capacidade para isso. Nem é preciso. O velho Simeão não foi menos importante ao dizer e ao proclamar e a indicar que o mundo novo está a começar. Esta palavra do velho Simeão repercutiu-se ao longo dos séculos em tanta gente que partiu ele, como o Simeão tinha partido mais cedo.
É tão importante sermos levados ao templo como de Jesus anunciar na sinagoga o caminho da partida e da misericórdia e da proclamação do Evangelho ativo que dá sinais de que Deus não nos abandona. O nosso povo hoje precisa disso. Que as nossas casas, que os nossos meios, que as nossas capacidades sejam postos ao serviço deste povo que precisa hoje de sinais de esperança. E o mundo todo precisa. É um povo que hoje se debruça sobre uma realidade da natureza. E é bom, então, por isso que é tão importante a oração de Ana e o louvor do velho Simeão, porque senão nós vamos encontrar soluções. Problemas destes vão acontecer sempre na natureza. Infelizmente, por causa do homem, vão acontecer em tantos outros modos. Nestes dias, muitas pessoas, muito espontaneamente diziam, nós estamos mal, mas, bispo, veja lá, ponha-lhe aí 15 graus negativos que se vivem na Ucrânia, ponha o ruído das bombas e não só do vento. E então nós vamos dizer que ainda assim temos tanta gente a pensar em nós. No dia em que tudo isto aconteceu, durante a noite, eu só cheguei à Diocese às 3 da tarde e já estava o centro da Diocese cheio, é um ponto de acolhimento, cheio de ambulâncias, de carros de intervenção, de gente que tinha vindo de norte ao sul do país. Ontem, domingo, a limpar a cidade, dizia-me um dos repórteres de uma rádio, de uma estação, que ouvia-se falar tanto português entre aqueles que estavam a limpar a cidade, como dos tons de brasileiro e dos tons africanos do português e também de línguas estrangeiras. Hoje, o que é que nós ouvimos aqui? Os estrangeiros ficarão a apacentar os vossos gados. Gente virá de fora a cultivar os vossos campos e as vossas vinhas. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e nomeados ministros do nosso Deus. Hoje aqui nós estamos consagrados e consagradas de origem de todo o mundo. O vento veio para todos. Para todos deve chegar também o vento do Espírito que move, que motiva. E a vida consagrada deve dar esses sinais de acolhimento. Quem não pode, há tantas maneiras de colaborar. E certamente que a nossa meditação, a nossa motivação do coração é muito importante, para que aqueles que acolhemos saibamos dizer uma palavra de conforto que permanece e que não é simplesmente de pôr telhas. É preciso pôr verdadeiramente acolhimento na nossa sociedade para todos e que para todos chegue também o conforto, como chega também o vento, que também chegue o vento do Espírito que cura, que cuida, que dá esperança. E que o Senhor faça que o nosso coração vibre com essa esperança e faça com que a partilhemos também com aqueles que vamos encontrando e que nestes dias precisam de luz, de esperança e de cuidado, de carinho daqueles que os rodeiam. Amém. Irmãos e irmãs, temos a graça neste dia especialmente dedicado aos nossos irmãos chamados a viver de uma forma especial a consagração da sua vida a Deus. Temos a graça de testemunhar a renovação dos seus votos perante o Bispo desta Diocese, onde desempenham a sua ação em favor do povo de Deus. Vão, por isso, acender de novo as suas velas, enquanto cantamos que Cristo é de facto a luz em que acreditamos.
Christi. Amen. Alleluia. Nomen Christi. Amen. Alleluia. Nomen Christi. Amen. Alleluia. Nomen Christi. Amen. Alleluia. Venha a luz do mundo, eis a tua igreja, com a chama da fé em suas mãos. Lumen Christi, Amen, Alleluia. Lumen Christi, Amen, Alleluia. Vem, ó fonte eterna, eis a tua igreja, adornada com os fulgores da tua luz. Lumen Christi, Amen, Alleluia. Lumen Christi, Amen, Caríssimos irmãos religiosos e religiosas, nesta comemoração da apresentação de Jesus no templo, em que José e Maria cumpriram a obrigação de o consagrarem ao Senhor, quereis renovar os votos que fizestes no dia da vossa profissão religiosa? Sim, quero. Quereis deixar-vos iluminar cada vez mais pelo Evangelho de Jesus Cristo, como regra permanente e suprema de toda a vida consagrada? Sim, quero. Quereis deixar-vos imbuir cada vez mais profundamente do espírito e intenções dos vossos fundadores, guardando e desenvolvendo as sãs tradições que constituem o património do vosso Instituto? Sim, quero. Quereis dedicar-vos, na medida da graça que vos é concedida, à descoberta dos apelos de Deus no mundo atual, iluminando as realidades do tempo com a luz da fé e apontando aos homens a verdadeira salvação? Sim, quero. Que o Senhor Deus, onipotente e misericordioso, de quem procede todo o dom perfeito, permaneça sempre a fonte e a meta da vossa consagração, a fim de que por vós a sua salvação chegue até os confins da terra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O amor de Deus me escolheu para estender o reinado de Cristo entre as nações e proclamar feliz boa nova aos seus pobres. Por isso eu exulto em Deus, meu Salvador. O amor de Deus repousa em mim, o amor de Deus me consagrou, o amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o Pai. O amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o Podemos apagar as velas. Convocados pelo Espírito Santo para celebrar a apresentação do Senhor, unamo-nos a Maria e a José
a fim de sermos também nós apresentados a Deus Pai, dizendo com alegria: iluminai Iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Cristo, Salvador, que sois a luz das nações, iluminai os que não vos conhecem, para que acreditem em vós como Deus verdadeiro. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Cristo, em cuja apresentação foi anunciada a Maria uma espada de dor, fortalecei aqueles que sofrem pelo crescimento do vosso reino. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Cristo, bem-aventurança dos santos, a quem Simeão, segundo o seu desejo, completou antes de morrer, mostrai-vos para sempre àqueles que depois da morte desejam ver-vos eternamente. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Cristo, luz do mundo, lançai a vossa bênção sobre estes nossos irmãos e irmãs consagrados, para que a sua entrega, na fidelidade e na alegria, seja testemunho do vosso amor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Cristo, em cujo nome os consagrados se reúnem para serem testemunhas dos valores do reino, concedei-lhes a graça de se deixarem conduzir pelo Espírito, vivendo no louvor e na ação de graças e manifestando a todos o vosso amor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Cristo, suscitador do dom da vida religiosa e dos institutos seculares, através dos seus fundadores, fazei que todos conservem fiéis ao carisma fundacional em dedicação à Igreja e às grandes causas da humanidade. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Deus de bondade, que sois a nossa força, fortalecei-nos e dai-nos a alegria de sermos vossos cooperadores. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito a Deus, nosso Pai do céu Todo-Poderoso. Receba o Senhor das mãos do sacrifício, para a glória. Senhor, que na vossa bondade quisestes que o vosso Filho unigênito se oferecesse a vós como Cordeiro sem mancha pela vida do mundo, fazei que vos seja agradável a oblação da vossa Igreja em festa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está no meio de nós. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nossa vida é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa alegria e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje, o vosso Filho eterno como vós é apresentado no templo e proclamado pelo Espírito, glória de Israel e luz das nações. Por isso, vamos com alegria ao encontro do Salvador e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que o vosso Filho unigênito foi apresentado no templo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Com alegria e confiança de filhos e filhas do Pai do céu, dirijamo-nos a Ele, como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos-nos fraternamente na paz e no amor do Senhor. Paz esteja contigo. Cordeiro de Deus que tira
Felizes aqueles que o Senhor reúne à volta da sua mesa como filhos e filhas e alimenta com o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Os meus olhos viram a vossa salvação, que oferecestes a todos os povos. Os meus olhos viram a vossa salvação, que oferecestes a todos os povos. Demos graças a Deus Pai que nos chama a tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Os meus olhos viram a vossa salvação, que oferecestes a todos os povos. Nele encontramos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Os meus olhos viram a vossa salvação, que oferecestes a todos os povos. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Tronos e dominações, principados e potestades, por ele e para ele tudo foi criado.
Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de louvor. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha Oremos. Deus de bondade, que respondestes à esperança de Simeão, confirmai em nós a obra da vossa graça, assim como lhe destes a alegria de receber em seus braços, antes de morrer, a Cristo, vosso Filho, concedei que também nós, fortalecidos por estes sacramentos, caminhemos ao encontro do Senhor e o alcancemos na vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, com a bênção final, o Presidente da Assembleia que formamos benze também os objetos religiosos que temos conosco. Recebemos agora a bênção do Senhor como um levar para a nossa vida, para a nossa oração e para a nossa ação, levar aquilo que hoje celebramos aqui. A manifestação do Senhor que nos transforma, nos abre o nosso coração e a nossa boca ao louvor e que nos faz transformar esse louvor e essa alegria, transformá-la em luz e em esperança através da nossa oração, mas através também dos nossos gestos, dos gestos que fazemos de misericórdia, particularmente para aqueles que neste momento se encontram em provação e precisam de carinho, de ajuda. Esses são os sinais do Evangelho que podemos dar, que nenhuma de nós, nenhuma das nossas comunidades deixe passar ao lado este momento, mas saibamos consagrar-nos ao Senhor no serviço que Ele quer que prestemos aos nossos irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa festa, boa continuação, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.